Escute só isso aqui. Boa tarde. Deputado, me parece que a direita deveria ter um único propósito nesse momento: derrotar Lula e o PT em 2026. E para isso nós vamos precisar de vários jogadores em várias pontas aí. Nós vamos precisar de gente no Senado, na Câmara, nos governos estaduais e, evidentemente, na presidência da República. O senhor não acha que agora é o momento de unir a direita e não deixar que essas divergências dividam a direita? Eu vou dar uma pausa aqui. União da direita, união da direita. Vou primeiro mostrar outro tweet, com o mesmo vídeo. Felipe Dávila, e algumas pessoas lembram, filiado ao Partido Novo, estava lá no lançamento da candidatura do Zema. Ele pregou voto nulo em 2022. Se ele e o Partido Novo não tivessem pregado voto nulo, possivelmente nós não teríamos Lula. Quem prega voto nulo agora está cobrando a união da direita e mais. Eu não lembro se o termo que ele utilizou foi a direita inteligente ou foi a direita sensata. Enfim, mas ele falou, ele escreveu uma entrevista que ele concedeu para o Estadão, para o jornalista José Fux. Se eu não me engano, em maio de 2024, não vou abrir o Atlas aqui agora, ele falava, temos que unir a parte da direita lá bonita, democrática, sensata, inteligente com a esquerda inteligente. Acho que ele falou esquerda inteligente. Ele citava como exemplo a Tabata, Fernando Henrique Cardoso. Então assim, e ele dispensava o apoio do bolsonarismo, ele deixava isso bem claro, que não tinha espaço para essa direita do bolsonarismo. Então ele, o Felipe Dávila, quer se unir com a Tabata, com o FHC, com os liberais, e excluir o bolsonarismo. Aí quando ele conta com o Eduardo, ele cobra a união da direita. Cadê? Cadê a turminha, ó? Cadê a turminha da coleira? Cadê? Partido Novo, né, bicho? Aí vamos ouvir a resposta do Eduardo. Dávila, eu entendo o raciocínio e a sua maneira de pensar. É óbvio que no xadrez político a presidência da República é muito importante. Mas muito mais importante é o Senado. Aproveitando a pergunta anterior que citou o Mauro Mendes e é o governador candidato ao Senado, se eu nada fizer, as pessoas vão votar nele achando que realmente ele é uma pessoa que vai combater aquilo que é mais caro para nós. E o que é mais caro para nós? É a liberdade. É por isso que o jogo mais interessante é o do Senado, porque o Senado é capaz de parar os ditadores de toga. O presidente não. A gente está vendo, o Lula tem que pedir amém para tudo que ele faz no STF. Inclusive, quando ele perde no Congresso, ele leva tudo ao STF. Então, a minha preocupação é eleger pessoas corajosas e que estejam na mesma página dessa luta por liberdade. Eu não creio que o Mauro Mendes, que hoje é governador, né, de graça, sai num ataque até baixo, coisa que o governador Romeu Zema não fez, tá? Cravo aqui essa distinção. Mas se eu permitir que o Mauro Mendes seja candidato ao Senado e leve com voto bolsonarista, nós vamos perder mais 8 anos sendo enganados. Porque eu duvido que ele, que enquanto é governador, tenha esse discurso e não vá para um embate ou um posicionamento firme, e ele será capaz de fazê-lo quando virar senador. Então é mais ou menos por aí. Eu não posso, né, ser considerado aquele que está dividido à direita se eu estou dando luz aos fatos. Quem vai fazer o juízo final é a população. Falar fatos, né, Eduardo? Fatos, mostrar, olha, gente, isso aqui aconteceu. Isso aí tá dividindo na direita, né? Me senti tocado por isso, sabe? Porque normalmente eu tô aqui tentando mostrar, olha, aconteceu isso, ó. Eu tô mostrando o que eu tô falando que aconteceu. Como fatos. Mas fatos incomodam muito, né? Muitas pessoas. Mas essa daqui pra mim foi a melhor fala do Eduardo. Tô em entrevista, fala curta, digo por quê. Foi logo no início mesmo da entrevista, basicamente uma apresentação. Gostei demais disso daqui. Eduardo tá conseguindo falar assim de forma muito fluídica, sem sequer gaguejar. Não, tá muito bom, mas escute isso aqui. Essa aqui é boa. Obrigado pela oportunidade, satisfação falar com você, Jovem Pan. Então, queria começar tratando de notícias recentes relacionadas ao senhor. Como o senhor tem avaliado e recebido críticas dirigidas ao senhor e à sua atuação nos Estados Unidos, críticas de políticos que em algum momento estiveram com o senhor, ou pelo menos apoiaram o senhor. Caso de Mauro Mendes, governador de Mato Grosso e também governador de Minas. Romeu Zema, inclusive, disse que o senhor estaria colocando o seu interesse acima do interesse do país. Gostaríamos de escutá-lo, deputado. Totalmente uma visão que não tem qualquer conexão com a realidade. Acho que até aquelas matérias que foram feitas na época do vazamento e que a Polícia Federal do Alexandre de Moraes vazou as minhas conversas particulares com o meu pai, eu acredito que dali você já conseguiu extrair que o meu interesse não é salvar a pele do meu pai. Poderia ter feito muita coisa se o objetivo fosse apenas esse. Mas é justamente por não ser é que eu sigo aqui trabalhando, é sabendo que meu pai corre o risco de ir para um presídio comum, é que a gente continua aqui, mesmo deixando isso, né, não nos guiar e não nos fazer desesperar, a gente segue adiante e conseguimos até a aplicação, pela primeira vez na história do Brasil, da Lei Magnitsky contra Moraes, contra a sua esposa e 3 levas de visto, o que colocou pressão suficiente adiante para até que a anistia fosse pautada e aprovado o seu requerimento de urgência por 311 votos na Câmara dos Deputados. Muita coisa mudou. O Moraes deixou de derrubar perfil, né, vale lembrar, a Carmen Lúcia lá atrás na época da eleição inaugurou um momento em que ela disse que a censura iria apenas até o segundo turno, não somente, mas até hoje, né, vige esse poder todo do Alexandre de Moraes, jornalista como Alan dos Santos, né, para citar apenas um dos exemplos, a 40 está no 47º perfil no Instagram. Por que não é mais derrubado? É porque o regime está vendo que há um novo componente na mesa. Que componente que é esse? Os Estados Unidos, Donald Trump e toda a pressão que vem liderada por ele aqui de fora. Então, na verdade, eu não sou o camisa 10 do Lula, na verdade, eu sou um perseguido pelo Lula, não me confundo com ele. De um lado, sou eu apoiando Israel e a liberdade, a civilização, do outro lado está ele apoiando Hamas, de um lado estou eu, né, apoiando o empreendedorismo racional, do outro lado está o Lula apoiando os devaneios e os últimos momentos de uma louca economia, né, que eles apelidam de economia verde. Então, se eu fosse realmente uma pessoa que estivesse contribuindo com o Lula, como dito pelo Mauro Mendes, eu não estaria sendo perseguido e impossibilitado de retornar para o meu país. Pois todos sabem que se eu retornar, eu serei preso. E ao Zema, faltou a verdade. Se eles não têm coragem de dar nome aos bois, porque eles creem que ele me responsabilizar, eu tenho que ficar quieto, né? Não vejo de maneira nenhuma eu privilegiando meu pai. Se eu estivesse privilegiando ele, eu teria feito um acordo, deixado, né, os, desculpe aqui, pobre coitados morrendo no presídio comum e teria feito uma negociata para salvar a pele do meu pai, coisa que eu não fiz. Agora é lamentável, finalizando, que a direita se divida, né? E eu estou aqui quieto, trabalhando para pela primeira vez levar consequências a ditadores, seja o alvo das críticas. Seria tão maravilhoso se o Zema ficasse, o Moraes, né, o Mauro Mendes também. Por que eles não fazem? Entrevista com... Em 2 minutos, Eduardo conseguiu rebater o Mauro Mendes,
rebater o Zema. Dá 3, 4 argumentos que destrói a narrativa que ele tá fazendo em causa própria. As mensagens estão lá, que ele fala, bicho, é a chance de realmente bater de frente com o regime. Depois ele fala, pô, meu pai, indo pro presídio de prisão comum, eu podia tentando salvar o meu pai. Não, pô, eu quero resolver a coisa toda. E depois ele fala de novo sobre isso. Ele consegue se colocar no lado oposto ao Lula e explicar por quê, de uma maneira assim, inquestionável, até mais na questão ligada à agenda verde. Ele consegue mostrar que o que ele tá fazendo entregou frutos reais e concretos na questão da liberdade em 2 pontos diferentes, tanto, realmente, não tô vendo o perfil sendo censurado, e mais do que isso, olhem, vocês acompanharam o drama da anistia, aqui, é um drama gigantesco, não passou. Até conseguir assinaturas foi uma coisa, conseguiu as assinaturas, não conseguia pautar. A anistia só foi pautada depois dessa pressão. Sabe? Não dá, bicho. O homem tá cada vez melhor. Isso aqui, eu entendo esse processo. Lá no canal secundário, né? Às vezes eu falo uma coisa, às vezes eu tenho umas coisas assim, ó, é como se fosse um texto de parágrafos. Você não sabe qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí você vai contando. Conforme você vai contando a história, recontando, conta de novo, vai ficando mais fácil de explicar. As suas ideias vão ficando mais organizadas. Então, como o Eduardo vem tendo a oportunidade de estar sempre dando entrevista, falando em torno de alguns temas, não tem como, sabe, ele não ficar mais preparado. Porque isso vem sendo agora a nova rotina. Sério, velho. Tá dando gosto de ver, bicho. Tá dando gosto de ver, gosto assim de falar. Cara, sabe, e sem pirracinha, sem ficar xingando ninguém, sem nada. Falando, cara, eu queria que você estivesse cobrando era o Moraes. Acabou, velho. Tem mais nada pra falar. Botou o dedo na frente de todo mundo. Sério, esse aqui, pra mim, é o melhor recorte de ontem lá. Podia acabar a entrevista aqui, que foi nisso. Começou aqui, ó. Começou a entrevista, pode acabar. Pode ir pra casa aí. Obrigado aí. Venceu já. Venceu. Brabíssimo. Aí a coisa continua. É vendo essa turminha da Farinha Lima. Com fake news. Inclusive foram desmentidos. Eduardo Bolsonaro anuncia a pré-candidatura e diz que decisão não é simples escolha de seu pai. Eduardo nunca falou isso. Tá ali, ó. Ao contrário do que ele diz, ó. Você pode me mostrar onde que eu declarei? Onde? Tá ali, ó. Ao contrário que está tudo a postagem, Eduardo não deu essa declaração. Quem usou essa frase em uma premiação foi o Carlos. E que ainda assim na postagem está descontextualizada. Aí a Eduardo também responde ali, né? O perfil em outro pronto, falando, ó, em 2026, o candidato é Bolsonaro. Se isso não ocorrer, significa que o sistema venceu a batalha, uma batalha, e estará forte o suficiente para impedir candidaturas anti-establishment ou uma candidatura assim vai sofrer muito. Assim, outra certeza é, Lula, PT, crime organizado estará de um lado, eu vou estar do outro. Aí diz que o regime tenta nos derrubar para que nós votemos em quem esteja se posicionando, ainda que circunstancialmente, ao lado oposto a Lula. Essa estratégia é a tática de sucessão de décadas do PSDB em São Paulo, por exemplo. Porém, é dever desmascarar este plano. Todos votaremos em alguém no segundo turno. Ninguém vai anular o voto. Ninguém vai anular voto. Mas também ninguém vai votar sendo enganado, sabe? Pode até ser, quem sabe, que compremos um gato. Mas jamais ludibriados que seja, vai falar, vai expor, beleza. Lula não dá, qualquer um menos o Lula. Mas vai já votar sabendo quem é que tá sendo eleito. Que é pra ninguém ficar aí sendo enganado. Como é que eu vi Eduardo também? Com urgência. Eduardo Bolsonaro não respeitará a escolha do seu pai para a candidatura de presidente da República. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? É que está acabando o tempo pro regime colher os frutos da sua ameaça. Estão pressionando ao máximo Jair Bolsonaro. Ele está debaixo de muita pressão. Porque o jogo é o seguinte, você apoia, né, Bolsonaro, esse candidato daqui, e a gente, por outro lado, te promete dar uma vida boa no presídio. Inclusive, já teve até matéria de jornal mostrando a cela de Bolsonaro. Tudo para pressionar o Jair Bolsonaro. Nada disso daí, gente, é sem propósito. Por exemplo, Cláudio Castro também pediu com urgência para encontrar o Jair Bolsonaro. Olha como é que é uma prática fazer esse tipo de pedido, né, colocar a urgência, né, no ofício que é enviado ao Dom Pedro III. Então não se engane. Está tudo sendo feito e confabulado para tentar extrair de Bolsonaro um apoio a um candidato que é aquele preferido pelo establishment. E eu te pergunto, será que sou eu, camisa 10 do Lula? Ou será que todas essas prostitutas que estão aí querendo criar essa narrativa, de dando porrada em mim e falando que o Bolsonaro é a favor desse ou daquele candidato, mas ninguém da família? Será que esses 10 não são as camisas 10 do Alexandre de Moraes? Pense nisso, veja quem é quem nesse jogo, porque amanhã muita gente retornará a se fantasiar de direita e anti-Lula para tentar te enganar e levar o seu voto bolsonarista. Aí já veja como muda. Vídeo, camiseta, na rede social dele, obviamente direcionado pra direita, outro palavreado, dedo na cara, prostituta, eita. Tô gostando, Eduardo, tô gostando. Cada dia melhor. Van Garten vem pra reforçar, ou começam a dar ouvidos ao Eduardo, ou a certeza da insignificância política será certeira. Isso daqui pra turma que se diz direita, acho que vai ser isso aí mesmo, viu? Ao contrário do que dizem, Eduardo não tem nenhum interesse próprio. Largou tudo e todos e foi expor internacionalmente toda a perseguição contra seu pai. Não há nada mais nobre do que isso. Quem não enxerga isso, pega pelo egoísmo e pelo oportunismo político. E aí, olha isso. Preso, defenestrado, traído, esfaqueado, silenciado. E o homem não derrete. Jair Messias Bolsonaro. Sabe, não tem como, velho. Não tem como. Sabe, essa pesquisa, assim, é tão forte, de tudo que tá sendo feito contra Bolsonaro, é tão forte que o Mário Sabrino teve que escrever.
Bolsonaro não morreu, apesar do Supremo, apesar da imprensa. Ele bateu dos filhos. Não adianta, não adianta, sabe? Não tem mais narrativa aqui. Não vai. Quem já acordou pra política, vota em Bolsonaro. Quem já acordou mesmo, é o Jair, irmão. Quem já acordou é o Jair. Não vai voltar a dormir. Vocês não vão forçar. Vocês podem nos calar, mas voltar a dormir ninguém vai. Não tem como voltar pro barquinho do Lula. Bolsonaro não morreu politicamente, apesar de todas as tentativas de matá-lo para a vida pública, de todos os obituários apressados da imprensa e das trapalhadas dos seus filhos. É o mesmo papo de sempre, né? Enfim. E não sou eu que tô a constatar isso daí. É a PC da Quest. No cenário, que não existe por obra do Supremo, a diferença no segundo turno do Jair pro Lula caiu de 10 para 3 pontos. 42-39, empate técnico. Lula tava de salto alto, achando que não dava pra mais ninguém, mas aí veio a mega operação policial no Rio de Janeiro. Não só isso, o discurso esvaziou. Porque ao invés dos oportunistas pegarem o que aconteceu e pressionar o Congresso pela anistia por fim das violações de direitos humanos, foram fazer politicagem pra desgastar a família Bolsonaro, viram a tempestade perfeita pra tirar algum tipo de proveito. Ele e os petistas receberam tapa da vida real, o apoio maciço dos cidadãos às forças policiais que enfrentaram os bandidos do Comando Vermelho no favelão carioca. As forças policiais, vilanizadas pelo presidente da República e pelo seu partido. Não poderia ser diferente. A segurança pública, desprezada tradicionalmente pela esquerda, é a principal preocupação dos brasileiros, muito mais do que a economia. E para a maioria dos cidadãos, bandido bom é bandido preso ou, se resistir, 7 palmos debaixo da terra. Pensam como Jair Bolsonaro. Não gostaram de saber que Lula acha que traficantes são vítimas de usuários. Aí o Mário Sabino fala assim, ó, parece, não foi gafe. O centro do caso atual é esse, mas não se deve desprezar a moldura. Bolsonaro está prestes a se tornar um presidiário, né? É um dos lados dela. O Supremo e a imprensa podem pintar Bolsonaro como o diabo na terra, que uma expressiva parte dos eleitores não mudará de opinião de que ele é um perseguido político. E aí o Mário Sabino, para minha surpresa, diz, ó, não conte para ninguém, mas o homem é mesmo perseguido político. E se dá conta disso, não significa necessariamente isentá-lo das suas múltiplas culpas. Por isso que eu falei, o mesmo Mário Sabino, que ainda acha que Bolsonaro é culpado de muita coisa, mas sabe, ele é perseguido, eles estão perseguindo Bolsonaro. A perseguição a Bolsonaro acirra o antipetismo em relação a tudo isso que está aí, visto que o ex-presidente encarna o avesso do PT, embora não devesse ser assim. Temos ainda, como parte da moldura, o fato de que ninguém acredita realmente que a economia e todo o resto vão bem. Sempre de acordo com as pesquisas, boa parte dos cidadãos acham que estamos no caminho errado, e não dá pra eximir Lula e o PT dessa roubada, sem trocadilho, só um pouco pra lá. Uma vez que o chefão e seu partido estão no poder desde o início do século, à exceção do intervalo bolsonarista. Por último, ao cansaço de um país jovem com a figura de Lula, a sua visão de mundo é velha, seu discurso é velho, suas piadas são velhas, seu populismo é velho. Estou dizendo que Lula morreu politicamente? Não, infelizmente. Estou apenas afirmando que a eleição presidencial de 26 não vai ser barbada, até porque Bolsonaro também não morreu e o antipetismo continua bem vivo. Eu diria que a maior chance de Lula, não ele fazer algo certo, mas a oposição fazer tudo errado. E falando de oposição fazer tudo errado, aqui o exemplo. Aí a oposição. Buscar um consenso. Ciro Nogueira divulgou a pesquisa ontem, mas fez questão de só divulgar os dados de Bolsonaro, Tarcísio e Ratinho Júnior. Por alguma razão, o Ciro Nogueira esqueceu de divulgar o Eduardo, que também segue numa crescente, né? A mesma crescente que você observa no pai. E de setembro pra cá, só faz subir. Análise sem emoção. Escorraçado, longe do país, a mídia 24 horas por dia, 7 dias por semana contra Eduardo. Ainda assim, Eduardo empata com todos os nomes fortes contra Lula. Eduardo lançará candidatura porque o upside, principalmente envolvendo negociações com os Estados Unidos, é gigante. Aí tem o pessoal, o independente, o cara de centro, ele rejeita o Eduardo. Em 2018, Alckmin era o menos rejeitado. Chuchu por chuchu. Uma grande parte da população quer alguém que se posicione, sabe? Tá ruim esse negócio de ficar em cima do muro. E o Vilibigo traz uma informação também, pra gente aqui encerrar, eu leio o que vocês mandaram. Falando, né? Quest Globo valoriza mais Eduardo Bolsonaro que a Paraná Pesquisas, contratado a peso de ouro pelo PL. O Murilo Hidalgo teve lá no Plano Dança e disse isso, né? Não, na verdade não entra porque quem paga a pesquisa às vezes não tem esse interesse.